O que é a timidez? Quais são as principais características de quem é tímido? O que causa a timidez? Como superar a timidez? E quais as semelhanças ou diferenças entre a timidez e a introversão, e a timidez e a ansiedade social? Nesse vídeo, você vai ter a resposta para todas essas perguntas. Seja bem-vindo aqui ao canal Saudavelmente Psiquiatria e Psicologia. Aqui nós trazemos vídeos sobre saúde mental de uma forma leve e descomplicada. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já quero fazer aquele convite para você se inscrever no nosso canal. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram sobre esse assunto e eu trouxe essas principais questões. Vamos começar então com a primeira: o que é a timidez? A timidez é uma emoção que afeta a forma como as pessoas se sentem e se comportam. Todo mundo tem algum grau de timidez. Isso é uma questão bem importante, viu? Geralmente quem é tímido acha que só ele é tímido, acha que todo mundo tem super habilidades. E isso não é uma verdade. A gente sempre vai apresentar a timidez em relação a situações sociais, é claro, e principalmente em situações sociais novas. E o que ela gera? Ela gera um desconforto muito grande, a pessoa fica se sentindo desagradável nos lugares, fica muito nervoso também e muito inseguro, pensando até que as pessoas estão achando algo ou pensando algo dela, julgando de alguma forma. Às vezes a timidez ela pode gerar até sintomas físicos, como a pessoa corar, suar bastante, tremer ou até mesmo gaguejar nessas situações novas. É muito comum a presença da timidez de uma forma mais acentuada na infância, porque a criança não tem ainda habilidades sociais, que nós chamamos, então ela tende a trazer esse comportamento de uma forma um pouco mais intensa e se ancorar um pouco mais nos pais. Mas depois, na adolescência, que é a fase em que a gente desenvolve mais habilidade social, a pessoa vai desenvolvendo mais habilidades e diminuindo então a timidez, tendo sempre ela presente na sua vida em situações novas. Segunda pergunta: quais são as características de uma pessoa tímida? O que acontece? Como eu expliquei, a timidez é uma emoção natural de todo mundo, mas uma pessoa que se diz tímida, que fala que é uma característica da personalidade dela, ela vai ter uma tendência a ter bastante dificuldade de ter contato visual nas conversas, puxar assunto, continuar assuntos também. Tem essa tendência a chegar nos lugares já abaixando a cabeça, meio que se esquivando desse contato inicial com as pessoas. Pessoa tímida também tende a ter uma preocupação no julgamento das pessoas. Então, sempre que ela está nos lugares, ela vai achar que as pessoas, se elas estão conversando mais baixinho, devem estar falando dela. Acabam também, de certa forma, evitando o contato com pessoas, principalmente pessoas novas, por conta dessa sensação de desconforto e até esses sintomas físicos serem bem desagradáveis. Terceira pergunta: o que causa a timidez? A timidez ela possui um aspecto genético, mas também ela é mais desenvolvida ao longo da vida por algumas questões bem importantes. Geralmente, pessoas tímidas não tiveram um grande modelo dos pais. Então, os pais também eram tímidos, até por esse fator genético. Então, de certa forma, não cresceram em um ambiente com muito estímulo social, ou até modelo mesmo de como puxar conversa, como falar de um outro assunto, o olhar para as pessoas também. Uma outra questão que pode estar presente é ter tido pais muito rígidos e que traziam grande comparação com as outras pessoas e até também essa ideia do julgamento e essa preocupação muito forte do que as pessoas vão falar sobre algum comportamento seu. Algo que eu percebo na clínica com todos os meus pacientes que possuem uma timidez mais acentuada é terem passado, infelizmente, também por questões na adolescência de bullying, traumas relacionados a esse contexto social. E também, considerando que a adolescência é a fase onde a gente desenvolve mais essas habilidades sociais, não quer dizer que a gente não vai poder desenvolver ao longo da vida, não é isso. Mas é como se a adolescência fosse a base, sabe? Se não houve muito estímulo da família, se houve também situações de traumas relacionados às pessoas de fora, implantando também com essa ideia de preocupação muito grande com
com o pensamento dos outros, com o julgamento dos outros, com essa comparação, é como se fosse esse combo perfeito para a pessoa desenvolver uma enorme timidez. Próxima pergunta: como eu sei se eu tenho introversão ou timidez? Essa é uma pergunta bem interessante, porque as pessoas introvertidas possuem como uma característica principal é não ter tanta necessidade de um contato social. Então é como se a bateria social da pessoa acabasse meio rápido, sabe? Então ela vai estar em ambientes, ela não vai se esquivar necessariamente de ter esse contato, mas vai ter uma baixa tolerância, vai preferir ficar sozinha, vai gostar mais de momentos sozinhos. O tímido não necessariamente vai ter isso. Então, nem todo introvertido necessariamente vai desenvolver essa timidez, que é esse desconforto muito grande social. Geralmente o introvertido ele desenvolve essa timidez maior justamente, às vezes, por se esquivar, por não ir tanto para os lugares, então toda vez que vai para um lugar novo, às vezes sente um desconforto maior, mas principalmente se ele se cobra muito para ser muito diferente, então não aceita a própria introversão, acha que o que é legal e que ele precisa ser extremamente extrovertido, gostar de estar com as pessoas, falar de uma forma muito, expansiva. Não aceita essa característica da tua personalidade e aí com isso fica sempre se comparando, preocupado com o julgamento das pessoas e sentindo daí um desconforto muito grande. Com isso desenvolvendo então uma enorme timidez. Então, de certa forma, nem todo introvertido vai ser tímido, mas todo tímido pode ter sim graus de introversão. Próxima questão: como eu sei se a minha timidez ela é normal ou uma ansiedade social? Para responder essa pergunta, eu quero te fazer um convite para assistir um vídeo aqui do canal em que a gente explicou justamente essa diferença e apresentou as principais características da ansiedade social. Mas de uma forma bem enxuta e resumida, eu gosto de entender a ansiedade social ou fobia social, que é esse desconforto da timidez todo que a gente citou, mas num grau muito alto. Eu gosto de entender como se essa fobia social, a ansiedade social, fosse, na verdade, uma doença da timidez. Então, a pessoa tímida, que às vezes ao longo da vida não teve esse estímulo, não teve tantos modelos, passou por situações bem desconfortáveis, tende a ter pela educação essa preocupação muito grande sobre o pensamento dos outros, não desenvolveu habilidades sociais básicas, talvez como se posicionar, dar limites, dizer não, se apresentar nos lugares. Essa pessoa pode acabar, de certa forma, desenvolvendo uma doença disso, que seria essa ansiedade social, essa fobia social. Só que um ponto muito importante aqui para distinguir, e vocês vão entender muito mais lá no vídeo, quem tem fobia social ou ansiedade social vai ter um desconforto enorme antes, então só de pensar que vai ter uma apresentação em algum lugar ou que vai para algum lugar novo, vai ficar dias ou semanas sofrendo, pensando. Ao estar lá também vai ter muita dificuldade de sentir mais normalizado, que é algo que numa timidez acontece mais rápido, bem mais rápido. Então, a pessoa que tem uma fobia social, ela tende também, ao chegar em casa, ficar pensando, ruminando tudo o que aconteceu no evento social, preocupado com cada detalhezinho, cada fala, e sofrendo muito com qualquer possibilidade de julgamento. E é claro, apresentando possíveis crises de ansiedade nesses ambientes e também uma enorme evitação. O fóbico social, ele é aquela pessoa que, infelizmente, pelo desconforto muito forte que sente, acaba nem indo para lugares sociais até mais básicos, desde um mercado, uma farmácia ou um restaurante, porque tem medo de qualquer tipo de julgamento. Medo de pedir uma opinião, uma informação básica, citar a própria opinião, também pessoal, medo de comer em público, um desconforto muito forte que gera um enorme sofrimento. Então é como se fosse uma timidez 2.0 ali, muito acentuada. E a nossa última questão: como perder ou superar a timidez? Aqui no canal, além do vídeo sobre ansiedade social, eu já fiz alguns vídeos explicando e dando algumas técnicas sobre isso, explicando sobre o tratamento específico da ansiedade social.
Mas trazendo uma base ali para a superação dessa timidez, eu tenho algumas indicações especiais para vocês. A primeira e a base de tudo é o autoconhecimento. A gente não gosta do que a gente não conhece, né? E a gente não supera algo que a gente não sabe como começou, como foi construído, como isso foi, sabe, instaurado na nossa vida. Se você tem dificuldade de perceber isso na tua história, identificar essas questões, a terapia te ajudaria demais nesse processo. Um outro ponto que tem uma enorme relação nesse autoconhecimento é uma melhora da autoestima. Porque a pessoa que tem uma grande timidez, o foco da vida da pessoa basicamente acaba sendo muito a opinião dos outros, o olhar dos outros e por ter uma questão, né, um olhar muito negativo sobre si mesmo. Então, tudo que você puder ler a respeito, estudar a respeito, buscar ajuda também a respeito que vá trazer um estímulo, uma melhora sobre a autoestima, tá super valendo e vai te ajudar a superar a timidez de uma forma muito significativa. Aqui também no canal nós temos vídeos explicando o que é autoestima, explicando com técnicas e dicas para você começar nessa caminhada de gostar e de amar mais você mesma. Outro ponto muito importante para superar a timidez é ter a certeza de que todo mundo tem um grau de timidez. Como eu citei lá no começo do vídeo, pessoas tímidas têm essa tendência a achar que só elas sofrem com isso. Não, você não é o único aí nessa fila do pão. Tem muita gente junto com você, tem muita gente sentindo desconforto. Até, inclusive, pessoas que são palestrantes, pessoas cantoras, acabam desenvolvendo, tendo também graus de timidez ou de introversão. Então, você não está sozinho nesse sofrimento. Quebra essa ideia drasticamente da tua vida. Como a timidez também tem um aspecto muito forte dessa opinião dos outros, traga o foco mais da tua vida para você. Essa ideia de que as pessoas também estão em todos os lugares julgando todo mundo. Primeiro, dá uma olhada, né, no seu julgamento. Talvez você também esteja nos lugares olhando demais para a roupa dos outros, julgando demais o corpo, o cabelo, o que for. Isso não é legal, e aí, de certa forma, por você fazer isso com os outros, você vai achar, né, numa conta matemática básica de que as pessoas estão fazendo isso com você. Tenta melhorar o seu olhar também. Mas se você não tem essa característica e mesmo assim se preocupa demais com a opinião dos outros, achando que todo mundo que tá virando do lado, falando baixinho, sabe, tá julgando você, pare com isso. E por quê? As pessoas estão vivendo seus próprios infernos astrais, suas próprias questões. Ninguém fica num lugar só pensando em tudo que está acontecendo ao redor, julgando cada ponto dos outros. E se fica, é um grau tão pequeno, tão curtinho, ninguém vai ter um julgamento, um pensamento da roupa do fulano, do ciclano, numa noite toda ou no ambiente todo, ou até também em situações de apresentação. Você realmente acha que só você que está apresentando um trabalho na escola ou na faculdade que está ansioso, está preocupado e que se você errou uma fala ali em algum momento da apresentação, todo mundo vai ficar a vida toda lembrando dessa fala e te julgando por isso, ou se até eles mesmos não estão também preocupados e com medo desse tipo de julgamento das pessoas? No fundo, gente, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo tendo as suas questões pessoais e qualquer julgamento que a gente possa ter sobre o comportamento dos outros é muito pequeno, não vale a pena se desgastar tanto, não. Traz o foco para você, para a tua opinião, para o seu julgamento sobre você mesmo, até também num olhar de autocompaixão. Você não precisa ser boa em tudo, não precisa ser uma ótima palestrante, se você não quer, claro, ser isso, se você está só apresentando por uma necessidade específica, sabe? Pensando aqui no gancho que eu acabei de falar sobre a importância de você olhar sobre a imperfeição na tua vida. Talvez o perfeccionismo pode ser um grande vilão que está intensificando essa sua timidez, viu? Ficar achando que você tem que ter o corpo perfeito, a fala perfeita, falar igual todo mundo, isso só vai causar um enorme sofrimento, até porque você aceitando as suas imperfeições, você vai aceitar quem você é de verdade. E isso vai gerar mais conexão com as pessoas. Você vai entender que você não é um robô, você é um ser humano normal. E um ser humano normal erra numa apresentação. Um ser humano normal não vai saber tudo. E tudo bem, não é verdade?
E como uma última dica, que é uma dica ouro, que a gente utiliza na terapia com tratamento para quem tem fobia social ou algum grau de timidez, é a exposição. A gente não melhora a nossa timidez se a gente não se expõe. Lembra que eu falei aqui durante o vídeo sobre o desenvolvimento de habilidades sociais ali nas fases da adolescência e até também que a timidez é frequente ali na infância, mas a gente vai se desenvolvendo, né? A gente só desenvolve habilidade social se a gente se expõe para as coisas, se a gente puxa assunto com gente diferente, se a gente vai lá no mercado e conversa com caixa, com as pessoas, se a gente pede informação para os outros, se a gente se arrisca para coisas e para experiências novas. Se você é tímido e se identifica com tudo que a gente conversou aqui, muito provavelmente pode ser que você tenha evitado muitas situações sociais na tua vida. E o problema terrível da evitação é que, por evitar, você confirma essa regra. Então, sabe essa regra que você talvez tenha lá desde muito novinho? Que você não é capaz, ou que você não sabe falar direito, ou que você vai errar? O fato é que você evita, você diz para você mesmo, os seus pensamentos de, tá tudo bem, viu, vocês estão certos, eu realmente não sou capaz, porque você nunca vai ter uma real sensação de capacidade. Então, a exposição é o que vai te ajudar a, de fato, mudar seus pensamentos e, é claro, também vai te ajudar a desenvolver a habilidade. Eu quero saber a experiência de vocês em relação à timidez. Tenho certeza que tem gente que assistiu o vídeo aqui que tem algum depoimento legal sobre alguma mudança, sobre alguma exposição até que fez, que mudou a tua forma de pensar e de agir, sobre também essa questão da opinião dos outros, alguma percepção bem legal, que eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença para quem lê. Então, comentem aqui essas experiências. Também quero saber se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto. Pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo e programando também próximos vídeos sobre o assunto. E se você gostou do vídeo, fica o convite para curtir, se inscrever aqui no canal, ativando as notificações e nos acompanhar também nas redes sociais. Um beijo e até breve!